Overbright, o podcast da Bright Growth Company. Aqui nós falamos sobre tudo aquilo que vai te levar para o próximo nível no que está relacionado a marketing, vendas, growth, aceleração comercial, inbound, ou seja, tudo aquilo que vai fazer a sua empresa faturar mais e ter receita previsível. Vem com a gente porque o episódio de hoje a gente tem dois convidados extraordinários, caras que estão fazendo acontecer no mercado de verdade, e a gente tem muito insight prático para você que é líder de marketing ou você que é empresário. Antes de mais nada, eu quero te apresentar o meu sócio e parceiro Caio. Seja bem-vindo, mano. Fala, galera, meus amigos. Esse papo aqui tá incrível. E antes da gente começar, eu vou apresentar os convidados daqui. Felipe, se apresenta aí pra galera. Muito prazer, sou Felipe Comunello. Eu sou gestor de receita, atuo com a parte de marketing, vendas e processos. Sou formado em gestão da informação pela Federal e tenho atuado há mais ou menos 10, 11 anos na área, com projetos, com marketing, especialmente em vendas e marketing, principalmente, com esse foco. Hoje em dia estamos aí com aquele sangue no olho de estar entendendo esse mercado que está mudando bastante, né? Então, Maravilha. vivendo. Animal, muito bom. E você, meu amigo Alisson, apresenta aí pra galera. Olá, meu nome é Alisson Lima, eu tenho mais de 11 anos de mercado em marketing digital, em vendas, em growth. Hoje eu sou head de performance da Motor Leads, uma empresa voltada ali ao segmento automotivo, né? Na parte de marketing, na parte de tráfego, na parte de construção de sites, né? Já atuei aí há mais de 5 anos em liderança em marketing, então uma vasta experiência aí, consultoria para vários segmentos, né? Segmento principalmente de franquias, né? Onde a gente gerou mais de 15 milhões de reais em resultado, então é muito bacana, vai ser uma experiência bem bacana aqui, compartilhar muitos insights com vocês. Então já dá pra ver que é uma galera que já tá há muitos anos no mercado, né? Não é uma É galera isso que tá aí, começando cara. agora. É isso aí, a gente no Overbright a ideia é trazer sempre experiência para mesa, porque hoje, no momento que a gente vive, o marketing digital tá virando quase um commodity, né, cara? Todo isso aí. mundo faz um curso de um dia, especialista em marketing. Assiste uma live lá no YouTube. Cara, então é uma coisa que a gente precisa trazer para mesa a experiência de mercado validada, né? Cases validados, o que que eu fiz de verdade. A gente sempre fala isso para os clientes, olha, antes de você fechar com a gente, você quer o contato dos nossos clientes? A gente manda para você, você pode ligar lá para ele e perguntar o que a gente tá fazendo. Porque a hora da venda, cara, a proposta aceita tudo, né? Você pode vender O uma papel viagem pra Marte, a o papel pessoa tá em acredita. branco, né? Sim, Exatamente. Isso aí. Então não, a gente tem que provar resultado e isso é muito importante. Muito legal ter vocês aqui com a gente, hein, galera? Obrigado. Perfeito. Agradecemos o convite. Bora! Pessoal, mas vamos lá. Hoje a gente tá falando bastante, a gente vê muito nas redes sociais o termo growth, né? Mas eu queria saber de vocês acham que esse termo virou hype? O pessoal tá falando, mas sabe de fato o que se trata o growth ou tá falando sem saber o que é? E aí, Alisson? Ao meu ver, cara, assim, claro, levando ao pé da letra, growth é crescimento, né? Uhum. E assim, hoje a gente vê que há muitas pessoas se especializando em growth, né? Há muitas pessoas que têm buscado esse conhecimento, né? Essa especialização em growth. Muitos ainda, né, desconhecem ao pé da letra o que é o termo, né? Basicamente tem ali as separações, né? O que é o growth marketing, o que é o growth hacking, né? E há uma distinção disso, né? A máquina de crescimento ali para marketing específico envolve ações de marketing, né? O hacking acho que já envolve uma engenharia muito maior, né? Envolvendo até mesmo outras áreas, né? Então, há uma distinção, né? Do growth marketing para o growth hacking, né? Então, é muito importante saber essa distinção e claro, né? Explicar ali na prática que tudo envolve receita, né? Tudo envolve resultado, de fato, né? Na prática. Então, por isso que é muito importante que quando a gente for entender o que é o termo cunhado mesmo, lá pelo Sean Ellis lá atrás, de fato a gente focar as nossas ações de growth visando o crescimento da empresa como um todo, Muito né? bom. Mas muito aí bom. o que eu percebo, eu vejo que muito gestor de tráfego, ele tá fazendo essa mudança, deixando de se tornar um gestor de tráfego para falar que é um cara especialista em growth ali.
E aí, Felipe? Eu acho que Você acha que o tráfego ele tem ligação com isso ou ele só faz parte Eu ali? diria que você chamar de growth é muito mais relacionado à maturidade que você tá da tua operação em relação a desenho de processos básicos e desenho do feijão com arroz. E por que que eu digo isso? Beleza, eu posso chegar, investir dinheiro em anúncio, em tráfego pago, eu vou gerar muitos leads, eu posso estar queimando sempre ali dinheiro e gerando coisas que podem ser boas ou não, e esse ponto de interrogação ele sempre vai ser um fantasminha atrás de mim. Ou então eu posso fazer um bom feijão com arroz, definir persona, definir CP, entender se o meu produto é validado no mercado, ou fazer um estudo de qualidade ali, para daí eu pegar e investir em anúncio. Então eu diria que é um pouco mais relacionado, beleza, eu vou me chamar de growth, eu vou trabalhar com tráfego pago, né? E daí tem vários cursos que a gente vê acontecendo, que beleza, eu posso pagar, posso ir lá aprender. Acho que aprender a ferramenta não é um bicho de 7 cabeças, mas às vezes a gente esquece de olhar para o fundamento, né? Muito bom. Para aquilo que É vai isso aí. ser Acho a que base. tá muito separado entre teoria e prática, né? Muita gente que se especializa hoje, né? Hoje tem muitos generalistas, né? Basicamente, né? Na parte de... tanto do pago ali, e esses que se autodenominam gestores de tráfego, ou até mesmo analistas de growth, né? Acho que a gente tem que separar, né? A especialidade de cada um, né? Claro, o profissional, quando ele se especializa, é justamente com esse intuito de em que área eu vou, de fato, me especializar, qual que vai ser o não diria um core, né, basicamente, mas em que eu vou ser especialista, de fato, né? Eu vou ser especialista em tráfego, Dessa área como né? um todo, o que é que eu vou ser especialista, né? Eu, em específico? Não, tô dizendo, o cara que vai se especializar, ele precisa ver, cara, o growth envolve vários outros setores, mas eu Sim. preciso ser... O que é que eu vou ser especialista, né? Exatamente. E o growth não Muito é bom. só em marketing, né? Aham. Você pode atuar com o conceito de growth tanto na parte do CS quanto na parte de vendas. Você pode fazer a jornada inteira aplicando conceitos, aplicando testes, fazendo testes constantes, mapeando e documentando isso. Cara, Felipão. uma coisa que eu quero puxar, só pra gente não sair dessa pauta, você falou que atua como gerente de receita. Cara, uma das coisas que a gente mais fala aqui, né, Caio, é sobre receita previsível. Como que a gente cria uma estrutura que vai gerar um faturamento previsível. O Caio aqui, meu sócio, ele é engenheiro. E é interessante porque Esse termo, você falou engenharia aí. o cara é engenheiro. O cara é E é legal engenheiro. porque é engenheiro raiz, né, digamos assim. E aí é muito legal porque a gente aplica essa mentalidade de engenharia dentro do growth. E isso acaba fazendo uma grande diferença. E quando a gente fala de receita previsível, a gente trabalha com engenharia e com a engenharia reversa, né? Venda, a gente finaliza com a venda, mas tem toda a estrutura do funil e a gente precisa começar da venda a partir de lead, né? Então, por exemplo, o lead tá lá no topo e a venda tá no final. Então, como que a gente cria uma receita previsível olhando pro funil? Como é que você olha, sendo um gerente de receita, essa dinâmica de receita previsível? Acho que o primeiro passo para você começar a prever uma receita começa por você conhecer muito bem teu cliente. Quem que é teu cliente ideal e qual que é o impacto, o valor do teu produto, da tua solução para você. Eu gosto de brincar muito com o Canva de proposta de valor, por exemplo, para desenhar as personas. Porque eu consigo, às vezes, até identificar pontos de atenção dentro do meu produto que vão ser chamadas de ação posteriormente numa LP ou numa campanha, que vão ajudar muito no momento de conversão. E quando eu paro para pensar, beleza, como é que eu vou prever isso daqui? A primeira vez que eu vou rodar essa operação, eu vou tentar desenhar um processo que eu consiga medir ele por completo. Então, a gente coloca uma stack de ferramentas que vai desde um Tag Manager, um Analytics bem configurado, um site rastreado, um CRM com dados ali que a gente possa colocar etiquetas, possa colocar uma identificação de quem está vindo e da onde vem, para daí olhar, beleza, comecei a rodar, comecei a pegar os clientes alfa, que a gente fala, pegar os primeiros clientes, entender quanto tempo esse cara demorou nessa jornada. E daí a gente vai olhar, poxa, esse cara demorou, sei lá, 60 dias para fechar o negócio.
E dentro do funil de marketing, eu percebi que ele ficou mais tempo na parte de awareness, no topo de funil. Poxa, o que eu posso fazer ali para melhorar? Daí a gente começa a colocar questionamentos e para tentar medir, poxa, como é que eu diminuo esse tempo de conversão? E daí Isso é legal porque na construção civil, né? Sou engenheiro civil. Existe também a possibilidade, quando o cliente vem, a gente precisa entender primeiro qual é o projeto do cara. O que é que o cara quer? Qual é o tipo de piso que ele vai querer na casa? Quantos quartos ele vai querer na casa? E aí a gente vai para uma estimativa de custo. Porque tem algumas referências que a gente utiliza de mercado. Olha, essa casa com esse padrão que você quer é tanto. Dá certo? Tá. Agora vamos, de fato, desenvolver o projeto, desenvolver a estrutura de funil. E toda essa estrutura precisa ter passo a passo do que eu vou acompanhar e como é que eu vou metrificar. Por exemplo, se eu coloco lá que meu pedreiro vai executar 10 metros quadrados de reboco por dia, eu preciso saber se ele está executando 10 metros quadrados. Porque se ele executar menos, meu orçamento sobe, né? Então, toda essa etapa de funil, e quando a gente vai trabalhar nessa parte de growth também, precisa estar muito bem estruturado para que eu possa saber o que é que eu vou metrificar. Sabe, tipo, beleza, aqui na aquisição de leads, onde é que eu vou metrificar? É aqui a página que eu preciso acompanhar? É o anúncio que tá ruim? O CRM, onde é que eu preciso metrificar aqui no CRM? Esse metrificar, acho que é um ponto bem legal de falar que, às vezes, a métrica ela é um pouco filosófica no começo. Uhum. Você não tem Porque dados, né? Você não tem dados. Então, beleza, você vai fazer estimativas, você vai fazer desenhar alguns sonhos, por exemplo. Eu quero medir, por exemplo, a quantidade de visitas no site. Ou então, quero medir a entrada no funil quando o cara levanta a mão. Putz, mas será que é isso mesmo? Ou, às vezes é um clique de botão lá que você esqueceu e você só vai perceber meses depois que aquele lá é o botão de conversão, que é a tua métrica mais importante, digamos assim. Por isso que ter um heatmap dentro do site é muito importante, né? Para entender qual é a experiência do usuário dentro da tua página. Para justamente você entender, onde que eu tô perdendo clique ou onde eu tô perdendo conversão, né? É algo dentro da minha landing page? É algum conteúdo que está afastando o usuário? É um vídeo? Claro, o tempo de carregamento de uma página também é muito importante, né? É um fator hoje que pode, muitas vezes, afastar um lead do teu produto, da tua página. Então, esses fatores hoje, o Google cada vez mais privilegia quem faz esse tipo de otimização dentro do site para que otimize isso, né? E aí entra muito o gancho com que o Felipe comentou de fato, que é, de fato, os passos seguintes, né? O que vai acontecer depois, né? Em que momento eu tô ganhando ou perdendo um lead, né? Como é que tá essa etapa, né? Esse lead time na pré-venda ou na venda, enfim, né? Nos processos que forem definidos dali para frente. E como é esse processo de comunicação ali com a pessoa enquanto ela tá nesse período de comunicação ali, né? Processo de vendas, de fato, né? Conversando com o SDR, talvez conversando com o closer ali, considerando essa solução. Então, esse processo todo ele é muito importante, ele precisa ser metrificado do início ao fim, desde a parte de marketing até a parte de vendas. É o exemplo que o Caio trouxe aqui, né? O que eu vou precisar comprar na parte de engenharia para construir a casa? Mesma coisa no marketing. Né? A gente também precisa ter ali, certo, beleza, eu preciso da quantidade de pisos específica aqui, por exemplo. Eu não quero que sobre, né? Eu quero que justamente o que eu planejei, o que eu somei aqui na obra, dê ali para a quantidade correta ali para que a gente Mas aí consiga. acontece o que o Felipe falou, tipo, no começo da obra, como eu tô contratando uma equipe, eu não sei quanto é que a produção daquele meu pedreiro ou da minha equipe. Então eu parto de banco de dados, mas eu vou precisar ter o meu banco de dados, para que na minha próxima obra eu vou saber, cara, minha equipe, aqui o banco de dados fala que é 10 metros quadrados por dia, mas a minha equipe produz 20. Então eu vou partir do que eu tenho, não do que eu consigo do banco de dados de terceiros. Agora tem uma coisa interessante que o Felipe falou no começo, e eu queria trazer esse papo para uma parada mais prática também, que o Felipe falou do feijão com arroz. Vamos pensar que o cara está começando agora, o empresário está começando a fazer esse processo, ou tem, mas está aquele processo de frustração. O que seria esse feijão com arroz antes de fato eu começar a investir na aquisição de leads? Eu diria que hoje em dia a gente está com um momento, digamos, de ouro, assim, para fazer isso. Então, uma pessoa que hoje está começando, ela está com a faca e o queijo na mão antes de ter o dinheiro entrando de receita. Porque você consegue fazer alguns MVPs, que é um produto mínimo viável, que possa rodar, que você possa já testar em campo,
usando IA. Então, desde uma LP básica, e daí a gente coloca alguns olhares aquele olhar de startup, de startup weekend, de eventos de startup que você precisa rodar uma operação e testá-la e validá-la em um final de semana. Mas, como que você faz isso? Poxa, eu desenho muito bem, hoje eu consigo estudar muito mais o mercado numa velocidade muito maior, eu consigo fazer um teste, lançar uma LP, pegar um domínio muito rapidamente e colocar isso para rodar, mesmo que eu não tenha a formatação aqui por trás já pronta. Então eu já consigo pegar os primeiros interessados, já consigo conversar com eles. Às vezes, você vai fazer uma operação manualmente. Então, esses dias eu vi uma notícia, eu não lembro o nome da empresa, ela dizia que tinha IA, mas por trás quem recebia o formulário era uma pessoa, ele fazia manualmente, usando uma outra IA, Eu vi isso. e daí, beleza, cara, o cara validou o produto dessa maneira, conseguiu a primeira receita entrando, deu certo e está rodando agora, obviamente, com a tecnologia proprietária. Mas, poxa... volta e meia a gente vê notícia de um cara que em 48 horas, em uma semana, lançou um produto novo, já teve um primeiro investimento, então a velocidade de lançamento hoje ela era meio que absurda, perto de 5 anos atrás, logo pré-pandemia, por exemplo. Nossa, é bizarro como encurtou esse tempo, sabe? Deixa eu puxar um gancho aqui, gente, porque esse feijão com arroz que você falou, muitas vezes fica um pouco... subjetivo na cabeça do empresário ou até mesmo do gestor de marketing que ainda não entendeu o que é uma estrutura mínima para você criar growth. Então vamos lá, deixa eu criar um raciocínio aqui com vocês, ó. Tá. O termo marketing, ele é um pouco abrangente demais. Ou melhor, ele é muito abrangente. Ia falar. Um pouco não, ele é muito abrangente. Marketing. Pô, você faz marketing na sua empresa? Faço. Cara, você não sabe o que o cara faz, na verdade. Porque às vezes o cara tem um social media e ele acha que ele tá fazendo marketing. O sobrinho. Né? Ou ele tem, cara, sei lá, ele tem o tráfego. Ele É o tô sobrinho fazendo que faz marketing. barato, né? Não, ele faz mais barato aqui, ó. Então assim, gente, quando a gente fala de growth, que é o crescimento, né, que o Alisson trouxe aqui muito bem, o crescimento ele se torna possível por causa de uma estrutura. E como que a gente consegue nivelar a consciência e a maturidade do que de fato é uma estrutura de marketing, porque o growth ele vai ser possível baseado numa mínima estrutura que a gente precisa desenvolver, que aí sim, eu diria, é o feijão com arroz, né? Do tipo, é o básico bem feito, só que na mente das pessoas não é o básico. Será que é o básico mesmo? Será que é o premium? Já peguei algumas empresas que já estavam anos no mercado sem uma persona, sem um ICP definido, e estava rodando meio que automático, patinando. Acho que podemos desenhar um diagnóstico, né? Nossa, com certeza. Vamos vender isso, cara. Cara, é muito Inclusive, louco isso, né? E eu Sim. concordo com você. A gente já pegou muitas empresas também que estão torrando grana em tráfego e a gente pergunta quais personas. E a galera olha um pro outro, manja. Então é o mínimo viável, só que eu imagino que pela ascensão do tal do marketing digital, por você... E aí a gente fala dos infoprodutos não com um lance ruim, porque é bom, mas por outro lado tornou muita gente especialista em algo que ela não tem bagagem para ser especialista ainda. E aí existe esse movimento de alta frustração com agências de marketing, porque eles venderam uma parte da estrutura. A gente tava até comentando sobre o carro, né, Kai? Sobre a montadora. Sim, exato. Ele comprou a roda do carro achando que era o carro inteiro, velho. E aí não levou ele pro lugar que ele queria. E aí a gente precisa sentar na mesa com o C-Level ali, que tá nos contratando potencialmente, e falar, cara, calma aí. Vamos te explicar o que é marketing. Tá. Porque muitas vezes esse cara nem sabe o que ele vai esperar dos resultados, porque ele nem sabe nem o que cobrar. Que já aconteceu até um caso de um cara vir mostrar pra gente, olha, já tô passando aqui pela terceira empresa contratando, tem um resultado e tudo mais, e eu preciso de alguém pra fazer o meu tráfego. Certo. Aí eu fui lá olhar os números dele, quando vai ver, o custo por lead dele tá maravilhoso. Fiz, cara, o que a empresa se propôs a fazer por você aqui no custo por lead, tá interessante, a gente não vai conseguir diminuir isso aqui. Agora, você concorda comigo que seu problema não é lead? Mas sendo que ele pensava que o tráfego ia fazer toda a estrutura para que ele vendesse ali. E aí eu sempre gosto de falar que tráfego não vende, que vai vender é sua estrutura, né? Sim. Uhum.
Acho que dá para colocar, assim, primeiros passos, eu diria, do começo, é você olhar para fazer um olhar interno, entendendo, beleza, o que é o meu produto, qual é o mercado que ele atende, e se realmente é uma solução que ela é palpável, tá? Assim que eu entendo isso e coloco isso no papel, às vezes você tirar da tua cabeça, espelhar no papel e olhar para isso, é um exercício. Não ficar só preso, por exemplo, no chat de GPT com essa ideia. Mas colocar no papel e olhar, você vai ter algumas reflexões muito legais para melhorar, tá? Assim que você faz isso, você pega e você vai começar a definir quem é o meu mercado, qual que é o tamanho desse mercado, como é o nome da pessoa que vai ser meu cliente. Vai ser o João, que tem 30 anos, que ele tem uma empresa faz pelo menos 15 e sempre está num nível de faturamento X. Pô, esse cara, o que é bom para ele? Por que meu produto vai mudar a vida dele? Beleza, assim que eu tenho isso desenhado, a gente passa para olhar, poxa, como eu vou chegar nesse cara? Eu vou chegar nesse cara através de um blog, eu vou chegar nesse cara através de um evento, e daí a gente passa a falar de canais. E quando a gente passa a falar de canais, a gente tem, sempre está aumentando, né? Mas 24 canais. 21 era a última contagem, 21 era a mas última. agora deve ter aumentado. Deve ter aumentado a quantidade de canais de aquisição. Canal de aquisição nada mais é como que esse cara vai chegar até mim. E daí você tem canais que são gratuitos, tem canais que são pagos, tem canal que é em parceria, tem canal que depende de terceiro. Mas você tem que analisar qual canal faz sentido para você também, de acordo com a exatamente. sua persona. É Né? isso aí. Né? Tem que entender de fato, beleza, temos 21 canais, mas quais deles faz sentido a gente investir, né? Basicamente, né? É como o Felipe comentou, nem todos são pagos necessariamente, mas com base nesses canais que eu defini, quais deles são mais importantes, quais são os menos importantes, né? É aquela estrutura básica de entender, beleza, onde eu vou, quais são meus 3 canais prioritários, né? É o Bullseye Framework. Não sei se vocês já ouviram falar da técnica. Quem não sabe, dá um Google aí rapidinho aí. Bullseye. Bullseye Framework, né? Então, Acho que o nosso podcast aqui vai ter a tradução embaixo, assim, a legenda, sabe? Sabe aqueles podcasts que Vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui Tá embaixo. ligado? mas dentro dessa estrutura eu defino meus 3 canais prioritários, Legal. basicamente. O que é prioritário para mim? É o SEO? É o orgânico? É o blog? É o tráfego pago? O que é o mais importante? Para daí definir os menos importantes. Mas tudo faz a partir de uma análise muito bem definida do público, né? Exatamente. Aí Isso. entra no ponto que o Felipe trouxe aqui, que é justamente eu preciso entender a minha persona. Quem é a minha persona e qual é o canal que ela está presente. Muito bom. Basicamente. Porque eu preciso saber, beleza, meu público tá no Facebook, no Google, tá no Instagram, beleza, eu vou direcionar o tráfego pago, que é ali que ela vai estar. Legal. Então eu direciono minha comunicação ali. Uhum. Né? Se ela tá lá na TV, por exemplo, assistindo TV, lá tem um público específico que gosta de assistir jornal, por exemplo. Eu vou direcionar ali para TV, eu vou direcionar o offline, né? Eu vou direcionar para eventos muitas vezes. Um exemplo para dar, até ele conhece a empresa, eu atendi uma contabilidade que tinha muito mercado de indústria. E um gerador de lead não era tráfego pago, não era orgânico. Era uma placa na linha verde, né, na ida para as indústrias aqui em Curitiba, Que louco. que a galera passava por lá, via aquela placa, se interessava e ligava para eles. Olha que louco. E, cara, Bom. quando a gente foi testar e começou a vir, a gente disse, não, mentira, pera lá. A gente tá gastando aqui em tráfego pago, tá queimando conteúdo, e só que, Uma poxa, placa é o que tá aquela resolvendo. placa, entendeu? Muito bom. Por isso que é Legal. importante você conhecer esse cara. Então, Mapear efetivamente dores, desejos, comportamento das pessoas. E assim, galera, uma coisa que eu acho que a gente precisa muito conversar aqui é sobre maturidade no que tange aos empresários no assunto marketing. Como é que vocês conseguem perceber esse nível de maturidade? Pelo menos assim, uma das técnicas que a gente usa hoje, até no diagnóstico ou até numa proposta, antes do cliente se tornar cliente, é eu perguntar o CAC dele. Falo, cara, qual que é o seu CAC hoje?
Se o cara, ele coça a cabeça, eu já sei que vai dar trabalho pra caramba. Ou se no mínimo ele falar, não sei, mas eu quero muito saber, eu já falo, é isso aí. Ou se o cara falar, aqui, o que é isso? O que é isso? Eu Cara, já falo, eu cara, a gente acho- vai ter um trabalho aqui. Eu acho que 80% assim, se não for pra mais, não tem informação. Não tem essa informação Não. de E como e que o retorno CAC tá é gerando. tão importante, né, cara? Porque no fim do dia, o marketing, o growth, tudo vai levar a gente pra esse lugar, diminuir o CAC. O custo de aquisição pelo cliente, né? Então, como é que vocês veem hoje essa perspectiva de maturidade digital mesmo, né? Das empresas, vocês que atuam hoje dentro de empresas também, etc. Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que municiar, né? Quando entender primeiramente o cenário, né? Obviamente, né? Qual é o nível de conhecimento e qual é o nível de maturidade. Acho que isso que você comentou é bem importante. Para daí a gente estabelecer, a gente como líderes de marketing, o Felipe aqui como líder de receita, é justamente a gente trazer essa informação à mesa. Né, para justamente falar, beleza, você não tem essa informação, a gente vai atrás dessa informação. Legal. Né, para justamente a gente municiar, entender, beleza, esse é o teu custo por cliente. Né? É isso que você paga hoje para obter um cliente. Né? Se a gente não tem informação, a gente vai atrás. Assim, claro, se a gente já está dando consultoria para um negócio, por exemplo, que já tem esse nível de maturidade ao ponto de perceber, beleza, eu já sei o custo do meu negócio, o que a gente vai fazer para diminuir o custo, Uhum. né? É muito melhor, né? E aí a gente já está a passos adiante, né? Basicamente, para que a gente consiga entender qual é o próximo passo, né? O que a gente precisa fazer? Qual é o canal que a gente precisa otimizar, basicamente, para que esse custo seja menor, né? Que cada vez mais, o custo sendo menor, obviamente a gente vai vender mais, e vendendo mais, a gente consegue, basicamente, investir cada vez mais em canais que a gente já priorizou, a gente sabe que vende e sabe que entrega resultado. Agora tem um ponto muito importante assim também. Porque toda vez que a gente precisa fazer essa engenharia reversa para saber qual canal de aquisição está funcionando melhor, existem empresas e grandes empresas, você tem exemplo disso, que não tem uma estrutura básica. Então, o empresário precisa também estar disposto a implementar algumas estruturas. Por exemplo, a estrutura básica que eu falo é um CRM. Tem grandes empresas que funcionam até hoje, né? Planilhazinha de Excel, de cada um vendedor tem o seu. Então, tem coisas que o empresário também precisa estar disposto a colocar, porque senão a gente fica, cara, como é que a gente vai conseguir chegar nesse número? Como é que a gente vai conseguir rastrear? Como é que a gente vai saber de onde veio esse lead? Se veio lá do LinkedIn, se veio do Google, se veio da placa verde lá na profetagem. A gente tem estruturas para metrificar e, consequentemente, vai ser necessário implementar estruturas na empresa caso não tenha, né? Acho que vem um ponto, daí esse eu trago um ponto de experiência de atender vários tipos de empresa de vários segmentos, que é nem sempre o gestor está pronto para ver certos dados. Em que sentido que eu digo isso? Nem sempre ele está ciente ou quer a resposta que ele está pedindo para a gente. É o que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Em que sentido que eu trago isso? Porque, poxa, já tive empresa que, cara, 30 anos de mercado, super estabelecida. E tinha um gestor comercial que os dados estavam meio mascarados. Porém, essa pessoa era muito queridinha da diretoria e tudo mais. E quando a gente para olhar, vamos metrificar tudo aqui, né? Vamos arrumar o CRM, o Pipe Drive. O Pipe Drive estava um pouco complicado lá, a gente foi ajustando métrica, ajustando o processo, foi mapeando motivos de perda, por exemplo, para cada etapa. E daí a gente foi percebendo, não, pera lá, esse dado aqui não é tanto problema só do marketing, tem aquele embate do marketing e de vendas que ficam se batendo. Essa é a hora que o Felipe começou a ser odiado, né, cara? Pelo time de venda. Já aconteceu algumas vezes. Depois eu saí dessa empresa. E daí a gente para olhar, cara, beleza, o dado aqui é porque o motivo de perda que vocês estão apontando está errado e esse motivo é porque a equipe não está, por exemplo, qualificando esse lead direito, porque não está conectando com ele. É questão de argumento, mas a persona está certa. Vocês já viram aquele meme do Homem-Aranha, que é um apontando pro outro, assim? É basicamente isso, exato, né? O culpado é você. Exato, e quando a gente passa a medir, e o medir ele é muito sobre colocar o ponto de interrogação no lugar certo. Legal. Às vezes a gente está olhando para uma métrica aqui, mas na realidade é essa aqui que a gente precisa olhar.
Então, é muito fácil você tá olhando para o lugar errado. É verdade, É cara. um detalhe. Uhum. Essa semana, um amigo meu, ele tava falando comigo, poxa, a gente tava com uma campanha aqui que estava ativa, porém a outra não estava gerando tanta receita e o saldo das duas estava meio que se balanceando. Quando a gente foi ver, putz, tinha passado um pouco mais de um mês, coisa assim, e tinha prejudicado a geração de leads como um todo. Mas era um detalhe, poxa, eles não estavam olhando para aquela métrica. Uhum. Cara, uma coisa que eu sempre digo, assim, quando a gente vai implementar CRM nas empresas o CRM, ele vai ser tanto nosso amigo, no sentido de nos fortalecer, como o nosso inimigo, no sentido de mostrar que a gente tá errado, né? Que no fim do dia é nosso amigo também. Mas o CRM é onde ele vai passar transparência para todo o processo comercial. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando de processo comercial na estrutura da aquisição, né? Então, isso é muito importante a gente deixar claro quando a gente está falando de receita previsível, que eu diria que se a gente não tem a estrutura mínima para isso acontecer, sem chance, cara. Não vai acontecer. Não vai. E é por isso que a gente sempre fala sobre construção, engenharia, porque muitas vezes o cliente ele quer começar com a aquisição, mas ele não tem estrutura de nutrição e de gestão. Ou seja, a aquisição vai para onde? Para um balde furado. Meu irmão, você está gastando, rasgando dinheiro. A não ser que seja um e-commerce, aí Deus abençoe. Mas assim, a maior parte das vezes a gente está falando de lead, de venda consultiva, de uma venda cauda longa. Meu amigo, se você não tem estrutura para isso, follow-up, assim por diante, cara, vai dar ruim e você vai se frustrar com o marketing. Sim. Eu já tive uma experiência de chegar num prospect e era o gerente comercial conversando comigo. E o gerente comercial falando, cara, porque eu tô cansado da agência que tá atendendo a gente, metendo pau na agência. E eu ali como a nova agência, potencial. Eu ouvindo ele, tá. Beleza, mas quantos leads você gera por mês hoje? Ah, uns 300. Ah, legal, cara. Pra onde vai esses leads? Ah, pros WhatsApp aí dos vendedores e tal. Eu falei, mas assim, você não tem um CRM? Não. Cara, uma indústria que fatura milhares de reais por mês, tá? Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Aí eu falei, olha, infelizmente, se você não tiver um CRM, falei isso, cara, eu vou ser a próxima agência que você vai estar falando mal. Porque se você não tem estrutura de gestão, meu amigo, não vai funcionar. Você pode ter 300 mil leads. A gente fala que lead hoje é métrica de vaidade, né, Caio? Isso. Sempre uso essa expressão. Lead hoje é métrica de vaidade, porque, cara, você pode gerar 1000 leads e não vender nenhum. E pode gerar um lead e fazer uma venda, entendeu? Então a gente precisa saber muito bem como a gente vai tratar esse lead e o que de fato, como é que a gente vai gerar esse lead também. Mas o ponto principal e aí vocês que estão há anos no mercado, a gente também tá há algum tempo, como é que vocês veem a postura hoje do empresário em estar disposto em investir em estrutura? Porque é um investimento em estrutura, em fundamentos, em bases. E aí, meus amigos? Tem muito empresário que, assim, claro, ele não vê que é necessário tempo de implementação, né? O caso que você trouxe do CRM é muito importante. Até você implementar um CRM, você, obviamente, configurá-lo corretamente, você treinar o seu time, basicamente, para fazer o uso daquele CRM, muita gente, não, já tá tomando muito meu tempo aqui, eu preciso ver outra coisa, eu preciso vender rápido, eu tô num cenário negativo. Então, muitas vezes, é um processo até mesmo de educação, muitas vezes, de você chegar e trazer a realidade à mesa pro empresário para dizer, beleza, fulano, eu preciso desse tempo, eu preciso treinar o teu time, eu preciso fazer com que ele use corretamente o CRM, utilize, faça as atividades, né? Basicamente, utilize da maneira correta, né? Porque não adianta a gente fazer lá todo o processo de tráfego, de aquisição, né? Tudo isso que a gente já falou no início, e não fazer o final da ponta, né? Que é de fato. Como que eu vou fazer o time vender? Sair do 0 ao 100 em 5 meses, né? Aí não trazendo a analogia do carro, né? Para 5 segundos, mas 5 meses ou até menos, né? Como é que a gente reduz esse tempo, né? Então, de fato a gente
claro, trazer à mesa um projeto, né, basicamente, de como a gente vai implementar, como a gente vai fazer, como a gente vai seguir, né? E obviamente, é o processo de convencimento de fato, né? De Sim. chegar no CEO e falar, ó, é isso aqui que vai acontecer, entendeu? Ó, eu sou a tua nova agência e é assim que vai funcionar a coisa. E se a Exato. gente fizer, a gente já tem um Agora- insight. Basicamente, é o que vai te fazer gerar resultado. Agora, Então, vocês concordam comigo que cabe a nós também fazer esse papel de ensinar o empresário? é isso aí. Porque muitas vezes ele tá tendo uma Mesmo visão... quando você chega e no momento da empresa que ela já tá ferrada. Aham. O que é muito comum. Eu até ia Porque complementar. justamente ele vai procurar o marketing quando tá naquele momento, cara, eu preciso vender final do mês, senão a empresa aqui vai dar ruim. Geralmente procura quando tá Nossa, já aqui cara. com a Já tá água no no E cagado. aí, meu queixo. amigo? Já, E né? aí, né? O cara já tá afogando Ele e já a tá gente se chega. afogando, Não, é. não, mas a gente vai criar um projeto de implementação. É difícil. Ele chega, não, mas eu não posso esperar. Cara, Não precisa ser rápido. É A entendeu? gente, eu gosto de utilizar um termo também, voltando para a construção civil, que toda obra parte da estrutura, né? E a estrutura é algo que a gente não vê. Mas se a estrutura for fraca, então a gente vai colocar em alvenaria, vai começar a subir lá, que logo logo vai dar problema, vai ter retrabalho, custo. Aí o cara fica lá trocando de agência, mas o problema está na estrutura. Então a gente precisa primeiro construir aquilo que o cara não está vendo, e aí todos os clientes que chegam até a gente hoje, a gente parte por esse processo de educar o cliente. Olha, você consegue ver que a gente precisa disso aqui, porque sem isso aqui a gente vai ter retrabalho lá na frente, ou nem vai ter trabalho lá na frente, que você vai demitir a gente. Então a gente parte desse princípio de construir a estrutura primeiro, agora vai aquele ponto, né? Às vezes o cliente já está no limite de precisar, já está no vermelho, se as coisas não viraram no final do mês. Mas isso também parte de um bom pré-diagnóstico da agência também. isso aí, Às vezes cara. a agência precisa falar não, Faz porque sentido. ela Exato. entende que a empresa ela já está numa situação que está ruim, Uhum. tá? E Faz sentido. é até saudável, porque você não vai ganhar cabelos brancos de um cliente te enchendo o saco diariamente ali. Mas quando a gente tem tempo e consegue fazer o gestor entender, às vezes não é a pessoa-chave não é o gestor da área, mas é o dono da empresa que assinou o papel. É para ele que você tem que responder de verdade. Eu tenho um exemplo recente que a gente tinha uma reunião com o CEO da empresa, só com ele, mas o dia a dia era com o gerente de marketing, com o gerente de CS, com o gerente de vendas, e a gente tinha vários embates com eles. Mas no final do dia, a única pessoa que a gente precisava responder de resultado em si era o cara lá em cima. Ele dava carta branca para nós, né? Então, esse processo de aprendizado ele é muito grande, porque era muito de chegar lá depois. Poxa, o teu gestor de vendas, ele não tá ajudando a gente nesse processo assim assado, mas também é um jogo duplo, né, às vezes, de defender o cara que está ali, o gestor local, né? Para o CEO. Porque isso aí. às vezes o cara tá fazendo um bom trabalho, mas o entorno dele não tá saudável. Uhum. Né? Então, é aquela questão, comunicação, né, cara? Tipo, É. as pessoas esquecem de falar. E às Dá vezes, trabalho falar, mano. Esse aqui é a verdade. dá muito trabalho falar. Às vezes até no relacionamento. Às vezes muita gente reclama, poxa, Mano, vou falar uma coisa, eu falo isso com a galera, né? A gente faz as weeklies, as dailies, e às vezes a gente gasta 3 horas na daily. E eu falo, caraca, a gente só tá falando o que tá fazendo, cara. Dá trabalho. Só que é o que resolve todos os possíveis problemas. Só que às vezes o time, ele tem, de verdade, ele tem preguiça de fazer, cara. Daily, weekly. Sim. Por quê? Ele vai gastar 3 horas falando do que ele tá fazendo. Ou seja, ele prefere fazer do que falar. Ser mais operacional, pôr o fone dele e trabalhar. Só que muitas vezes ele vai bater a cabeça ali na frente porque ele não tá vendo um buraco, ele não tá vendo a parede. O outro tá falando, mano, mas eu tive uma reunião com o cliente lá e ele falou uma coisa, então vai resolver o seu problema. Então o que eu percebo muitas vezes, e aí quando a gente fala de integração, a principal integração quando a gente fala de growth é marketing e vendas. Gerência de marketing com gerência de vendas. E muitas vezes essa comunicação, ela é muito fragilizada. às vezes precisa alguém em cima, alguém de receita ali em cima olhando para tudo isso. Isso que eu ia te falar, cara. Eu ia puxar esse gancho te perguntando, quando é que foi que você viu essa não sei se oportunidade de entrar nessa dinâmica de gerência de receita, o CRO, né, até o diretor de receita, Revenue Ops, ou seja, essa parte de receita, como é que você viu esse player e de verdade, são
poucas empresas, na minha leitura, que já evoluíram pra ter esse cara dentro do time, assim. Poucas empresas médias, tá? Grandes eu sei que já é comum, etc. Mas Sim. médias ainda não viram esse cara como um cara extremamente importante na operação. Acho que eu posso dizer, por exemplo, o Alisson, ele poderia estar num cargo assim facilmente também, Sim. porque a gente tem skills até que parecidas em si, sabe? Eu tenho um background que eu tenho bastante conhecimento técnico, tanto parte de desenvolvimento, a parte de automações, tenho estudado muito IA também, então toda essa parte, então é uma das caixinhas que eu mexo bastante. Eu tenho um histórico grande em vendas, e também na parte de marketing que eu fui adquirindo ao longo do caminho. E eu percebi que quando eu tive algumas reflexões na minha jornada que me fizeram levar até onde eu estou hoje, porque eu passei a me posicionar assim, porque eu vi esse gap de mercado. E daí em que sentido? Hoje a gente percebe que, como a gente falou no começo, tem muita gente que é generalista, uma pessoa que vai lá, estuda tráfego, vende, eu tenho uma atuação de growth, me vendo assim. Tem muita gente que é gestor de vendas, é gestor de inside sales, e daí essa pessoa se especializa nisso. Mas eu não me encaixei em nenhuma dessas caixas. Eu gosto muito mais da estratégia, eu gosto muito mais de desenhar o caminho a ser trilhado, né? E daí eu percebo que tem muita empresa que precisa desse olhar antes de ter um especialista. E daí esse cara, se ele for selecionado, por exemplo, antes, às vezes esse cara pode direcionar, beleza, aqui eu preciso de um cara de marketing que não é num nível tão alto, porque hoje a demanda não é tão grande para isso. Boa. E eu posso formar ele Legal. ali dentro da empresa. Mesma coisa a parte de vendas. Beleza, eu tenho uma estrutura de vendas. Eu tenho um cara que faz a operação inteira, SDR, assim como a parte de account executive, né? Que é o vendedor. Beleza. Posteriormente, eu vou colocar um SDR aqui. Mas eu posso, um cara desse, focado em estratégia, às vezes ele vai poder definir para você se você qual o nível de cada pessoa que está ali abaixo, de acordo com o momento atual. Porque ele tem uma visão macro. Muito bom. Né? Então ele vai olhar como é que tá o onboarding. Putz, o onboarding tá ruim? Esse cara pode influenciar lá e Muito bom. ter um CS um pouco mais estruturado antes de ter um cara de vendas muito caro que ele não vai perder nenhuma bola. Até porque muitas vezes a venda, ela tá na revenda, né? Também. Sim. A gente tava conversando ontem num outro podcast aqui do grupo, que é o Tomorrow, e o dono de uma das maiores imobiliárias aqui de Curitiba, e ele falou assim, Renato, uma das minhas principais estratégias para 2026 é vender para quem já vendeu. Ele tá criando um departamento focado em revenda, porque o time de vendas dele tá sempre olhando pro próximo lead. Ele falou, cara, eu vou inverter um pouco essa ordem, no que sentido? Não que eu vá deixar de procurar o próximo lead, mas criar um departamento focado em vender pro mesmo cara e aí pensar em ecossistema. Às vezes ele não vai comprar o mesmo produto, mas será que eu posso desenvolver um novo produto, uma nova solução, uma white label, alguma coisa que eu possa vender para esse cara diferente, visto que ele já é meu cliente? Ou seja, é o cara que já tá pago desse cara. Sim. É a técnica do funil pirata, né? Basicamente, né? Você faz toda a parte do funil e aí tem toda a parte de retenção, né? E recompra. Então, acho que a construção de todo esse processo, basicamente, ela é interessante você trazer isso, que há profissionais, há CEOs que já estão olhando para isso, porque de fato, isso vale tanto para o B2B como para o B2C. O B2C já é padrão, né? Basicamente, esse tipo de estratégia, basicamente, que permeia ali uma revenda, né? Principalmente se tratando de e-commerce. Mas para o B2B, hoje, muitas vezes é difícil, algo que, né, deve ser olhado com mais carinho, né? Deve ser olhado com... como que eu faço esse cara comprar de novo de mim, basicamente, né? Então, é muito importante que haja essa técnica, haja esses núcleos dentro Exatamente, das cara. empresas para que, de fato, pô, como que a gente olha isso com atenção, né? Como que a gente trabalha ali, até mesmo, pô, como que eu vou indicar isso para alguém? Né? Como que eu vou trazer isso à baila para que, né, seja algo padrão aqui, né? Como que eu aumento a minha receita através de uma revenda, por exemplo? Porque muita gente pensa, pô, vendi, acabou o processo, entendeu? Não, acabou, zerou aqui, não, vamos pro próximo, né? É o que você falou do lead, não, vou olhar sempre pro próximo. Não, pô, eu posso olhar para esse mesmo cara e falar,
beleza, eu posso vender para você de novo, cara. Uhum. Porra, e assim, sucessivamente. Se eu entendo que ele tem potencial para comprar de mim de novo, por que eu não posso insistir? E entra muito numa estrutura Sim. comercial, né? De se Exato. pensar. Porque eu tava conversando com um cliente esses dias, ele falou, Renato, eu tenho 13 mil clientes cadastrados no meu RP aqui, que compraram, porém eu tenho 2 mil ativos. Ele Nossa. tem 11 mil, são 30 anos de empresa, né? Uhum. Tudo bem que desses 13 mil pode ter uma galera lá que já não até mais tá entre a na gente. outra geração. Já tá. Com certeza. Nem Mas aqui tá mais. beleza, digamos que ele ainda tem 8 mil ali de clientes que já compraram e não compram mais. A verdade, cara, é que ele não vai conseguir colocar o time de venda falando com essa galera. O time de venda tá ali no hoje, ali, focando no hoje. Aí fica a reflexão, será que não é interessante criar um novo departamento focado em revenda, focado em follow-up, Mas às vezes até o IA? próprio marketing pode fazer um aquecimento, uma nutrição constante e várias réguas. Provavelmente, a primeira coisa seria, por exemplo, rastrear quem é quem, etiquetar todo mundo e definir padrões ali, por exemplo. Daí esses padrões podem ser por tipo de produto ou por maturidade desse lead, e daí fazer várias regras de nutrição que vão aquecendo esse cara. Eventualmente ele vai levantar a mão, poxa, quero comprar de novo, por exemplo. Um disparo ali, às vezes, Exatamente. já pega um monte ali, né, cara? Um adendo que ele comentou, poxa, o funil pirata, ele ajuda muito. Daí, para quem não sabe, funil pirata, poxa, é uma borboleta de pé, né? Que tem as duas asas aqui. Uma ampulheta, assim, É né? uma ampulheta, melhor ainda, uma ampulheta, né? Tem uma versão que é adaptada que o pessoal da Winning by Design fez, que eles chamam de borboleta, que é basicamente essa ampulheta tombada, né? E daí o que acontece? Na parte fininha é onde é o momento da venda. A parte anterior é o funil de marketing e posterior é a parte de CS, pós-venda, né? E daí, qual que é o questionamento que eles colocaram que eu achei muito sensacional e depois que eu conheci, eu passei a tentar aplicar pontualmente, tentar colocar isso para jogo, é o seguinte, a gente falou em algum momento que a gente... Eu entendo o marketing, vendas e CS como uma coisa só. Ele precisa ser visto como uma coisa só. Isso é até um ponto importante para, poxa, por um gestor. Será que eu estou trabalhando essa jornada como algo único? E daí o funil do Winning by Design, o que eles colocam? Eles colocam a jornada dessa pessoa como altos e baixos ao longo do momento que ele passa a conhecer você até o momento que ele vai fazer uma recompra. E daí o que acontece? Se eu consigo mapear quais são esses topos e esses picos e esses vales da jornada desse cara, eu vou conseguir fazer ativações muito mais inteligentes de acordo com o momento que ele tá. Por exemplo, a partir do momento que ele compra, poxa, ele tá no topo aqui. Ele tá feliz, ele tá engajado, ele é um cliente feliz, ele tá, poxa, eu tô usando uma ferramenta nova. Só que daqui a pouco, o engajamento dele vai descer naturalmente. O que eu faço aqui quando ele tá aqui embaixo? É um aquecimento? É material informativo? E daí, daqui a pouco, você vai oferecer para ele um bônus, vai oferecer para ele um chocolate ali, que ele vai sorrir, e depois, novamente, ele sobe para um novo momento de topo. Que daí vai ser, às vezes, é uma funcionalidade nova que você lança, às vezes é um botão que você mexe, uma atualização que você faz, ou então algo diferente que a empresa pode oferecer. Às vezes é uma ligação do cara que vendeu para esse cara. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá sendo a experiência, né? Daí entra essa relação. É um né? pouco dessa questão do upsell, né? De fato. Né? Como que eu faço esse cliente sempre avançar níveis, por exemplo? Pô, se eu contrato uma ferramenta hoje, é justamente com esse intuito, né? De ela me entregar o melhor possível. Né? E assim, é o que o Felipe comentou, né? Dessa questão da satisfação. Do cara, quando ele contrata uma ferramenta. De fato, como que eu faço esse cara avançar níveis aqui na nossa parceria, por exemplo? Né? O que eu preciso a mais, por exemplo? Pô, eu vou contratar um HubSpot, por exemplo, na parte de marketing, por exemplo. O que eu preciso para também contratar o CRM? Então,
vai ser sempre esse processo de comunicação. Beleza, você contratou a parte de marketing, beleza, mas o que a gente precisa mais para a gente avançar na parte de CRM, né? E as outras funcionalidades, por exemplo. Então vai ser sempre essa comunicação, de fato, né? Em que momento eu posso chegar no Felipe e falar, Felipe, vamos lá? Vamos avançar a nossa parceria? Vamos evoluir aqui? Então, é justamente isso, né? A gente trabalhar essa comunicação, né? De fato, né? A gente entender em que momento ele tá aqui no meu funil. Beleza, ele tá aqui no momento aqui onde ele realmente tá interessado em avançar níveis, né? Então, é justamente esse o momento. Beleza, identifiquei aqui a necessidade. É a hora de eu chegar para ele e oferecer aqui o que eu tenho a mais, né? Um plus aqui pra gente cada vez mais escalando. E esse processo tem que ser contínuo. Muito bom. E às vezes você tem ferramentas especialistas e próprias, né? Às vezes você pode... beleza, tem dinheiro para pegar uma Ferrari aqui, que é um sistema que ele vai te ajudar a fazer relacionamento, ele vai mandar o WhatsApp pro cara, vai mandar um presente pro cara automaticamente, você não precisa se preocupar com nada. Mas, poxa, beleza, eu tenho dinheiro para gastar nisso? Tenho. Mas será que eu preciso dessa Ferrari agora? Esse é um ponto, né? Será que você precisa da Ferrari agora? Será que você vai fazer um bom uso da Ferrari agora? Exatamente. Às vezes você nem tem processo para usar tudo aquilo, entendeu? Exato. Você nem tem maturidade do próprio negócio em si. Isso mesmo, não tem insumo, né? Não tem insumo, exato. Daí você está começando, você está startando. Poxa, às vezes um CRM um pouco menor, um CRM que é nichado para a tua área. Poxa, hoje em dia tem CRM para energia solar. Tem CRM focado só em SaaS. Tem CRM para cada coisa. Isso é animal, cara. Ontem na conversa com voltando lá pra conversa com o dono da imobiliária, eles perceberam que nenhum CRM atendia eles na necessidade específica. Eles estavam usando um específico lá que tava ok, mas dava pra evoluir. Fizeram uma aquisição do CRM. Olha aí. Evoluíram o CRM e se tornou o melhor CRM hoje do setor imobiliário. E eles estão fazendo agora, né, uma estrutura de white label vendendo para outras imobiliárias Legal. e gerando uma nova estrutura de receita. Falei, cara, esse é o lance de você trabalhar com ecossistema. Você agora não tá só vendendo para o seu mercado, mas você tá vendendo para o seu concorrente. E aqui, meu amigo, é onde você começa a criar realmente uma retroalimentação de venda, onde você tá vendendo de tudo que é lado e não depende só colocar os seus ovos numa cesta só, né? Legal, muito bom. Isso aí. Vamos pulsar um bate rápido? Bora! Ai, meu Agora é Deus. bate-bola, hein? Tá preparado? Ai, meu Deus. Frente com Caio e Renato. De frente, põe o óculos. Cadê o óculos aqui? Começar com você, Alisson. Vamos lá. Qual é um erro clássico do Growth? Não testar. Tem que testar. Dá testada mesmo. Tem que testar. Não, tem que testar mesmo aqui, né? Mas não fazer teste. Isso é um Legal. erro clássico de growth, basicamente. Tem bom. que ter teste Eu diria que é documentar, viu? E documentar. Acho que os dois, né? Se repetisse a pergunta pra ele poderia. Deixei a bola quicando, velho. Deixei a bola quicando. Meu amigo, e uma métrica que é super estimada hoje? Existe? Superestimada? Cara, putz, tá. Nossa, 5 segundos pra isso. Ela tá aí Putz, cara, Eu tinha a resposta, tá? Mas eu vou deixar ele nessa saia Cara, justa eu não aqui. tenho hoje uma métrica, eu diria que é superestimada, mas eu tenho aquela que você não sabe que é importante. Tipo, eu diria que aquela que você se preocupa demais, que você a única que você olha, digamos assim. Eu diria essa é a superestimada, porque nem sempre vai ser de leads, né? nem sempre, às vezes vai Mas ser. eu entendi o vai ponto. ser- Às vezes você tá dando valor demais pra uma coisa que É, não exato. É difícil dizer, poxa, essa aqui, leads, por exemplo, é uma métrica. Não. Às vezes vai ser uma visita de site, às vezes vai ser. Interessante. Boa. Entende? Legal Porque isso, cara. é muita variação. Ah, assim, se você dessa tá com a coisa. resposta aí, né? Tem que entender muito o cenário, Ele falou né? que tinha resposta, quero ver. Ai. Não, é direto, ó. Qual é a métrica Qual superestimada? é a métrica? Então, assim, depende muito. Assim, eu vou tentar trazer. Tem que testar, tem que testar. Não é só testar também, né? Pô, calma aí. Mas depende muito do cenário, né? Acho que a gente. Assim, claro, a gente tem basicamente
entender como funciona o contexto, né? Basicamente, o que é importante, qual é a minha métrica primária, qual é a minha métrica secundária, né? Porque muitas vezes um contexto, o clique ele pode ser ali uma métrica de vaidade, às vezes, né? Mas basicamente ali um CTR pode não fazer sentido. Às vezes ali, não, tô tendo muito clique, mas tô tendo pouca conversão. Boa. Então, pode ser uma das... É muito avaliar, né? Essa pergunta aí foi cruel, hein, Foi Caio? cruel, mas assim, é claro, né? Avalia-se o contexto, basicamente, para você estabelecer Perfeito. o que é Superestimado e tal. que é superestimado, o que é, né? Mas vamos pensar não no é. próximo ano, 2026, ano de eleição, Copa do Mundo. O que é que vocês acham que a empresa não pode mais cometer erro em 2026? Um ponto, assim. Um ponto que não pode mais cometer erro. 2026 é um ano de instabilidade, é um ano de... Eu vi um reporte recente sobre, muitas inclusive, coisas, né, que eu achei cara? muito bom, que Sazonalidade. falava justamente sobre isso. A gente vai ter muita parada, vai ter muita instabilidade, muita gente segurando dinheiro, né? Então, acho que 2026 vai ser muito sobre investir no lugar certo. Em que sentido? Beleza, eu vou queimar tudo em anúncio. Às vezes, como a gente até repetiu muitas vezes aqui, é preciso desenhar um processo muito bem feito antes. Então, investir no lugar certo vai ser o ponto para 2026, porque você vai ter que gerir muito bem o seu orçamento. Esses dias eu vi um vídeo, acho que até que você compartilhou comigo, que o cara falava que 2026 não é o ano de reinventar a roda. É de fazer o básico bem feito. É só Exatamente. fazer o feijão com arroz ali bem feito. E você, Alisson, tem Eu algum ponto? vou na mesma linha do Felipe ali. Eu acho que a gente saber gerir o orçamento, né? Durante 2026, a gente sabe que o poder de compra aí tá sendo cada vez menor, né? Então, é justamente a gente fazer o feijão com arroz, né? Volto pro início lá, né? A gente, realmente, como que a gente entrega a melhor solução ao menor custo, né? Então, muitas vezes a gente trabalhar isso, né? Dentro do nosso contexto, do nosso cenário, para justamente a gente obter cada vez mais resultado, né? Então, por isso que é muito importante. Maravilha. E vamos para a última pergunta aqui desse papo, que tá sensacional. Inclusive, a gente quer fazer 3 horas de conversa no mínimo aqui para cada Olha. podcast. Virar um MBA. Mas, seguinte. Se uma empresa fizer só uma coisa diferente, depois dessa conversa aqui, o que deveria ser? Uma só, hein? Uma só. Uma coisa diferente. Uma coisa. Putz, eu vou para eu diria terapia. Mas ele é pro empresário, faz a terapia. Cara, Terapia de marketing. assim, acho que, assim, sendo bem realista, hoje a gente lida com pessoas, a gente esquece que está lidando com pessoas. E a gente tem a IA entrando no mercado. Então, às vezes a IA vai ser superestimada e ela pode ser uma muleta. Isso Que é legal, vai isso cair aí- muito fácil. Isso aí daria um outro papo, a gente Daria abriria outro uma papo janela muito aqui grande. que entraria Sim, nela. daria outro papo, Papo. bastante coisa pra falar. Mas eu diria que entender esse uso. Eu vejo muita gente que tem preconceito com o uso da IA. Poxa, ela é do caralho, é muito boa para utilizar e tudo mais, mas eu acho que quando eu brinco, vou fazer terapia, é muito mais, poxa, entenda bem o que é teu time ali, como otimizar a vida dele. Acho que se você fizer isso diferente, você vai valorizar essa pessoa, vai entregar mais, porque tá todo mundo na correria, tá todo mundo tentando entregar e existe uma cobrança que ninguém fala de, tipo, qual é o resultado que você tá trazendo, e é constante, e o mercado ele não para. Então, acho que se o empresário hoje escutar isso e quiser mudar, poxa, você está trazendo um insumo bom para o teu funcionário, você está com a ferramenta, você está valorizando o que ele precisa para fazer o trabalho dele. Que às vezes ele quer que você vire uma MacGyver, né? Faz uma bomba com Você um quer otimizar chicote custo e a todo uma manteiga, momento, tá cara. ligado? Não vai dar, mano. Você quer otimizar custo a todo momento, beleza? É muito fácil. Você quer quer melhorar a métrica para o teu investidor, você faz um layoff, tua métrica vai ficar super saudável. Mas em quanto tempo você mantém isso, sabe? Uhum. Sim. Interessante. E você, meu amigo? É uma autoavaliação, basicamente, né? Que todo empresário deve fazer, basicamente, né? Do cenário, né? É isso que ele comentou. Qual é o contexto? O que eu estou entregando, de fato? Né?
Pra justamente estabelecer algumas ações, né? Porque, pô, se eu entrego um orçamento pequeno e eu quero uma meta grande, Se eu quero investir 100 pra retornar Esse é 100 um mil, ponto, né? hein? Nossa. então... Polêmico. Assim, exatamente. O cara mas, vende assim, high ticket e investe 100 reais por mês em ads. exatamente. Me ajuda Pô, aí, né? como é que faz? Não tem como, né? Fala, meu amigo. Santo de casa não faz milagre. Exatamente. E aí entra outro ponto aqui do nosso terapeuta ocupacional de marketing aqui, né? Vai deixar todo mundo maluco com um orçamento pequeno e uma meta grande? Felipe Então, vai assim, querer fazer uma mexendo do psicólogo dele. Contrato. exatamente, olha aí. Terapeuta do marketing. Eu Terapeuta gostei do dessa, hein? marketing. Põe no slogan aí. Pô, Cara. eu acho que dá uma solução usando IA aí. E eu não tô brincando. Não é nem brincadeira, ó. Já vira uma O que fazer startup com um já. orçamento pequeno, meta grande... Não, mas e brincadeiras cobrança à imensa. parte. Ó, agora a gente vai parar dia 20 e volta no começo do ano, né? Uma das meus objetivos é ter 2 produtos usando plataforma no-code para o mercado. Muito bom, cara. Eu coloquei esse objetivo para mim e eu vou desenvolver, entendeu? Animal. Gente, sigam o Felipe, que ele vai dar um cupom, né? Pra quem tá assistindo esse episódio aqui. Felipe 20, o cupom, tá? Muito bom, meus amigos. Mais alguma coisa aí, time? Acho que é isso, né, Caião? Cara, que papo incrível, né? Muito bom, né? Sensacional. Muito bom ter vocês aqui com a gente no primeiro episódio com convidados Olha aí. do Overbright. Que chique, hein? Muito legal, né, galera? Que responsa, Você hein, viu? Alisson? Responsabilidade Espero grande. que a gente Esse tenha ano de ajudado alguém, pelo 2026 menos, né? É um ano que a gente pretende fazer muito. Inclusive, vamos ver vocês outras vezes aqui, tá? Opa. Com certeza. A gente quer criar talks, não só em podcast, mas também em eventos. Esse ano é um ano que a gente acredita muito em criação de conteúdo, né, Caio? A gente quer muito transbordar e trazer clareza pra galera. A gente vê muitos movimentos acontecendo ao redor do Brasil, assim, e a gente quer gerar esse movimento aqui em Curitiba, uma galera de peso. Mas Então, por que a cara, gente é tá isso. fazendo isso? Porque a gente entendeu o nosso ICP. Então, a partir do nosso ICP, a gente tá analisando onde ele está para que a gente esteja lá também. É isso aí. Perfeito. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui conosco. Valeu. Sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Felipe Cogumelo. Eu acho- LinkedIn Cogumelo não, né, Felipe velho? Comunelo. Felipe, no você esqueceu de um LinkedIn. ponto importante na sua Qual? apresentação, cara. Você é DJ. Ah, é? Eu sou DJ também, Solta verdade. o som aí, DJ. Tinha que ter essa, né, mano? Eu trabalho na área musical também, em produção de eventos e tudo. Esse é o meu hobby que paga bem e que cuida da... O cara é do eletrônico, ele é terapeuta, ele faz tudo. Ele é tipo o Rodrigo Hilbert. Sou pai também, então... É pai também, olha aí. ó. gente- É importante. Tenho várias coisas ao mesmo Solteiro. tempo. Faz o pitch, faz o pitch. Faz o pitch aí, Faz faz o o pitch. Tinder aqui. Muito bom. É isso. Boa, Você, boa. Alisson. Todo mundo aí que quiser seguir, Alisson Lima 19 aí, Instagram, LinkedIn, onde você imaginar aí, eu tenho um perfil na rede social aí, podemos conversar, trocar uma Curta, ideia. siga o podcast. Exatamente. Eles vão colocar nossos links. exato. É, link Vamos na colocar bio. O nosso link, Link o na link bio, na não, descrição. Exatamente. Quer trocar ideia? Acho que ambos, assim, a gente é bem aberto, né, Sim, Alisson? sim, Então, com certeza. Com alguma dúvida Manda aqui, pode mensagem, chamar lá na troca uma mensagem, ideia. né? Exatamente. Troca uma ideia. E vocês dão consultoria Qual- também, né? Consultoria. E mentoria. Isso aí, mentoria. Consultoria e mentoria. Muito Os bom. caras são fera. Né? Não entenderam nada do que a gente tá falando aqui? Exatamente, Chama os mas a gente caras. Vem explica perguntar na o prática, que a gente né? falou. Na teoria também, exatamente. Já é um motivo, já é um Senão gancho. você só né? manda uma mensagem. Cara, eu não entendi nada que você falou, mas quero aplicar isso no meu É, negócio. isso aí. Já era. Muito bom. Sim. Exatamente. Isso é Animal. importante. Meus amigos que estão aqui conosco, muito obrigado por acompanharem esse nosso papo. Esteja sempre bem-vindo aqui, fique à vontade, pega sempre papel e caneta, que aqui o papo é para realmente te ensinar, te inspirar. Nos vemos todos os meses aqui no canal do Glow Podcasts. Muito obrigado, Caião, por estar aqui comigo nesse papo. E é isso, só o né, começo, né? mano? Só o começo. Só o começo. Vamos juntos. Vamos juntos. Segue Vida longa. os canais aí da Bright, no Instagram Bright Ops e no LinkedIn Bright Growth. A gente se vê na próxima. Deus abençoe, vamos junto, vamos pra cima e bora construir o futuro.